Graça e paz, amado e amada de Deus, tudo bem? Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família, que antes fazíamos em grupos menores, nos reuníamos em casa, e agora por conta deste tempo em que não dá para a gente se reunir mais como antes, então nós passamos a fazer virtualmente. Mas como Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, provavelmente Ele tenha providenciado uma forma desta palavra alcançar mais pessoas e serem abençoados por ela. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Eu sou apenas um mensageiro, o mensageiro dela. Eu leio a palavra, meditamos nela, aprendemos com ela, e assim todos nós somos edificados por Deus através dela. Amados, por favor, abram a Bíblia de vocês em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 35 até o 38. Eu vou deixar abaixo, no descritivo do vídeo, todos os textos bíblicos que nós meditarmos neste dia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 9, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Pai, estamos diante de Ti, em nome de Jesus, e diante da Tua palavra, Pai. Fala conosco através dela. Ensina-nos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor teve a intenção de ensinar quando a deixou escrita para todas as gerações a partir do momento em que tudo isso aconteceu. Pai, que sejamos edificados por ela, que não apenas entendamos intelectualmente, mas compreendamos com o nosso coração, para que possamos, Pai, entender aonde estamos, no pecado que vivemos, para que haja um verdadeiro e genuíno arrependimento e conversão de eventuais caminhos que estejam contrários à Tua vontade. Porque o nosso desejo é estar diante do Senhor, é andar na Tua presença, é fazer aquilo que Te agrada, Pai querido. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, primeiro é importante lembrarmos quem é Jesus Cristo, que é este que falou nesse texto que lemos de Mateus, no capítulo 9. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, Jesus é Deus. Ele estava com Deus Pai no princípio da criação. Ele é aquele por meio do qual todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é a luz do mundo, o autor da vida. O Deus Filho, conforme a confissão de Pedro, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16. O Deus encarnado que se fez carne, portanto, se fez humano, nascendo de uma virgem pelo poder do Espírito Santo, para se apresentar ao mundo. Essa profecia foi dada por Isaías, mas também está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Deus providenciou um cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, para ser sacrificado para remissão, ou seja, para perdão dos nossos pecados. E isto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Jesus Cristo, amados, é Deus e é Senhor para a glória de Deus Pai, conforme está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Em Colossenses, capítulo 2, versículos de 6 a 9, está escrito assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Amado, Jesus Cristo é o Senhor e nele habita toda a plenitude de Deus. Não se deixem enganar pelas filosofias e tradições humanas. Essas palavras são orientações de Deus para nós, amados. Em quem nós devemos confiar? Na palavra de Deus inerrante e perfeita ou na palavra do ser humano? A palavra nos diz que maldito é o homem que confia no homem. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará das mentiras. Jesus também disse aos fariseus: vocês erram porque não conhecem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Erram por não conhecerem as Escrituras. E todos os que amam a Deus buscam conhecer a palavra do Senhor, buscam entendê-la, meditam nela dia e noite e têm um desejo profundo de compartilhar isto com o mundo. Porque assim como Jesus via aquela multidão cansada, aquele que conhece a palavra de Deus também enxerga isso. Porque as pessoas estão perdidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. E não tem nada melhor do que o sumo pastor para conduzir a nossa vida, para ser luz para os nossos pés. A palavra de Deus é isso, amados. Ela nos mostra um caminho reto e perfeito, seguro, um caminho onde a gente não tem como tropeçar, porque nós estamos na presença de Deus, e mesmo que nós caiamos, Ele estende a sua mão e nos levanta. Ele não permite que fiquemos no chão. Amados, em Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas, mas nestes últimos dias, este livro foi escrito há quase 2000 anos, né? Então, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez também o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amados, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, conforme vimos aqui no versículo 3. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 8 a 11, assim: Filipe, disse Jesus, Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? No versículo 6, um pouquinho antes deste mesmo capítulo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por fim, amados,
para lembrarmos qual a razão da nossa fé, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é Deus e nos oferece a vida eterna. Basta fazermos dele o Senhor da nossa vida, amados. Basta convidá-lo para ocupar o trono do nosso coração. Isso produzirá em nós mudanças profundas nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver. Não que nós sejamos proibidos de fazer alguma coisa, ao contrário, nós temos total liberdade. Apenas temos discernimento de escolher o que edifica e o que não edifica. O que é bom para nós e o que não é bom para nós. O que agrada e honra o meu Pai e o que não agrada e desonra o meu Pai. Amados, agora que lembramos quem é Jesus Cristo, voltemos então ao texto inicial e vamos meditar sobre ele. Então voltamos lá para Mateus, no capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus, o Deus Filho, ele separou e capacitou discípulos e apóstolos para darem sequência à sua obra de salvação aos pecadores. Deus veio ao mundo porque antes ele enviou profetas, mas ninguém dava ouvido aos profetas, então ele mesmo veio e se apresenta, e então ele sai a ensinar nas sinagogas, que era o local onde se reuniam para ler as Escrituras, e pregando o evangelho do reino em todas as aldeias ali da vizinhança. Salvar a humanidade morta e condenada pelo pecado é a prioridade de Deus, sempre foi e sempre será, até a sua volta. Assim como um pai se preocupa com as amizades dos filhos, as decisões que os filhos tomam, os caminhos que os filhos decidem percorrer, assim também o nosso Pai se preocupa conosco. No versículo 35, nós vemos que, como um bom líder, um bom mestre, um bom Senhor, Jesus dava o exemplo. Ele veio para dar um exemplo. Deus veio para se apresentar a nós e para nos deixar, para nos ensinar e para nos deixar exemplo de como deveríamos agir enquanto filhos dele. Então Jesus ensinava e pregava o evangelho do reino. Amados, não existe nenhum outro livro ou ensinamento que seja superior, substitutivo ou mais importante do que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para a nossa vida. No versículo 36 diz assim: Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Amados, Jesus via as multidões ali sobrecarregadas pelo pecado, pela hipocrisia dos fariseus, sacerdotes e escribas, que colocavam fardos pesados sobre os ombros daquelas pessoas, quando eles mesmos não seguiam a palavra de Deus. As pessoas faziam sacrifícios, doações e se esforçavam para cumprir a lei, que nem mesmo aquelas autoridades cumpriam. Deus deixou os mandamentos no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17. Mas nunca o ser humano conseguiu cumprir a vida inteira aquela lei. Porque viveria pela lei, Quem cumpre a lei vive pela lei, Mas o ser humano não pode, o ser humano é pecador por natureza.
quem nunca mentiu? Quem nunca desonrou pai ou mãe? Quem nunca adorou algo mais do que a Deus? Quem nunca jurou falso? Eu estou falando isso desde a época de criança, porque até a própria palavra de Deus diz que o ser humano ele é corrupto desde pequeno, desde criança. Mas é por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 27 a 30, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, enquanto muitas religiões colocam pesos sobre as pessoas, sobre os fiéis, e as obrigam a fazer uma porção de coisas para que mereçam as bênçãos de Deus. Amados, quem merece a bênção de Deus, quem merece salvação, nós merecemos a condenação. Tanto merecemos a condenação que Deus veio morrer essa condenação em nosso lugar. Nós não merecemos nada. A graça de Deus é imerecida sobre a nossa vida. Tudo que temos, tudo que Ele nos dá, tudo isso é por graça, não por merecimento. As pessoas deste mundo andam aflitas, temerosas, cansadas, fazendo votos, sacrifícios, promessas, para merecerem o perdão dos seus pecados que já foram pagos na cruz de Jesus Cristo. Amados, quando as pessoas fazem um sacrifício para pagar o seu pecado, elas estão anulando o sacrifício de Cristo. Elas estão tornando nulo aquilo que Deus veio fazer por cada um de nós. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e até essa fé que você tem, que te salva, que é a fé em Jesus Cristo, ela nem veio de você, é um dom que Deus deu a você. Então nem mesmo a nossa fé por Jesus Cristo veio de nós, até isso foi Deus quem nos deu. E por quê, né? Aí ele diz no versículo 9, porque não é por obra nossa, não é por mérito nosso, não é por nada que nós façamos, mas, e por que isso? Para que a gente não se enche de orgulho e achar, nossa, eu mereci isso. Não, eu não mereço isso. É graça de Deus. Sem Jesus as pessoas estão exaustas como ovelhas que não têm pastor. Amados, versículo 37 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é o campo, né, de plantação. Jesus está fazendo aqui uma analogia, né? Está fazendo aqui uma parábola, né? O campo é grande, o campo de atuação, né? Mas os trabalhadores são poucos. Quando Jesus olha para o mundo e vê a imensidão de pessoas que não o conhecem, que não conhecem a Deus e precisam de salvação, e confronta esta multidão com os poucos cristãos que se dispõem a pregar o Evangelho e levá-lo às pessoas até os confins da terra, né? E o Evangelho ainda não chegou aos confins da terra, há muitos povos ainda não alcançados pela palavra de Deus, que nem conhecem, nunca nem ouviram falar de Jesus Cristo. São muitos, né? E aí então fica evidente que os trabalhadores são poucos. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas com as coisas da vida
né, com o trabalho, com os relacionamentos, com o entretenimento, com as riquezas que querem acumular, que não conseguem tempo, não conseguem, melhor dizendo, não escolhem ter um tempo para ajudar no campo, no trabalho, pôr a mão no arado, né? Contribuir, colaborar com Deus. Mas o Senhor conta conosco para cooperar com Ele. E isto é um privilégio, amados. Mas também é uma ordem que nos foi dada. Por exemplo, lá em Mateus, em Marcos, né? Capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz assim: E disse-lhes, quem disse? Jesus disse ali aos seus apóstolos, né, aos seus discípulos, e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amados, esse versículo final aqui, o 16, ele é terrível e coloca no coração dos filhos de Deus uma urgência em pregar a palavra, em pregar o evangelho, começando pelos de casa. Então, começando pela família, pelos amigos, pelos colegas, mas indo até onde o Senhor nos enviar. Essa é uma urgência. Por quê? Porque quem não ouvir não terá nem chance de se arrepender, de crer. Eu preciso levar para que pelo menos alguns possam se salvar, possam crer, possam se arrepender, possam se converter dos maus caminhos, possam aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu. Quando eu aceito, quando eu convido Jesus Cristo para a minha vida, e eu aceito como meu Senhor, eu estou aceitando a graça que Ele me deu ao morrer no meu lugar pelos meus pecados na cruz do Calvário. Amados, então no verso 38 Jesus diz: Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, Jesus nos pede não apenas para ir e pregar o Evangelho, mas também orar ao Senhor que envie mais trabalhadores para este divino trabalho. Precisamos nos capacitar, ler a palavra de Deus, orar ao Espírito Santo, para que nos ensine e nos lembre tudo quanto lemos na sua palavra, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus fez discípulos, capacitou apóstolos, que capacitaram presbíteros, que capacitaram discípulos e fizeram novos presbíteros, né? Presbíteros, bispo, pastores são sinônimos, né, no Novo Testamento. Então você veja que de geração em geração o evangelho seria multiplicado, seria levado adiante, né? E já estamos aí com quase 2000 anos de evangelho sendo pregado a gerações e ainda não chegamos nos confins da terra. Para vocês verem, amados, como faltam trabalhadores na seara de Deus. 2000 anos e o evangelho não foi pregado a todas as nações ainda. Amados, quando Jesus voltar, perdão, quando Jesus voltar, não haverá mais tempo para arrependimento. Para você entender a urgência que esse trabalho exige. Quando Jesus voltar pela segunda vez, não dará mais tempo para se arrepender. Quem olhar nos céus e vir o Filho do Homem, vir o Senhor Jesus sobre as nuvens, não dará mais, uau, agora eu acredito no Senhor. Não, agora é tarde demais. Quando Jesus fizer isto, a igreja, aqueles que creem nele, serão arrebatados. Os mortos nele serão ressuscitados e todos viverão com ele para sempre no reino eterno. Mas aqueles que ficarem passarão por uma tribulação que o mundo nunca viu. Nunca foi registrado tamanha tribulação em toda a história
da humanidade. Por isso, amados, precisamos orar ao Senhor para que tenhamos um quebrantamento de espírito, um arrependimento, uma conversão genuína. Andemos em santificação para com Deus. Por sua vontade, que Ele possa nos encher com seu Espírito Santo e nos dar poder para sermos suas testemunhas onde quer que estejamos. Conforme está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Amados, Romanos, capítulo 10, já estamos caminhando para o final. Capítulo 10, versículos 9 a 17, diz assim: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas não é apenas confessar com a boca, mas é crer no coração. Crer no coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, agora vem uma parte importante, amados, no versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amados, quem vocês têm ouvido? A palavra de Deus ou o ser humano? O profeta Isaías teve uma visão de Deus, e ao perceber a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus, ele temeu e achou que seria fulminado, que ele morreria naquele mesmo instante. Mas Deus derramou da sua graça sobre a vida dele. Lá em Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim, Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? A quem? E quem há de ir por nós? Eu respondi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, Deus disse, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem é esse nós, ali do Antigo Testamento? O nós que lá em Gênesis disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amados, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Deus. Um Deus triuno, porque Ele é um Deus dividido em 3 pessoas. Precisamos de um coração igual ao de Isaías, meus amados, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, cujas histórias estão registradas nas Sagradas Escrituras. E dizer assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei que os trabalhadores são poucos, mas, Senhor, envia-me a mim. Envia mais trabalhadores,
Não adianta, amados, eu só ficar orando ao Senhor que envie trabalhadores e eu ficar aqui de braços cruzados. Não, quem ama a Deus vai fazer a obra de Deus. Quem ama o próximo não quer ver o próximo morrer no seu pecado, porque sabe que ele precisa da graça de Deus, que só há em Jesus Cristo, meu amado e minha amada de Deus. Nós precisamos então de um verdadeiro avivamento espiritual. O mundo sempre rejeitou a palavra de Deus, que era proclamada pelos profetas do Antigo Testamento. O povo insistia em desobedecer a Deus e a seus mandamentos, então Deus enviava os profetas para falarem com o povo. Mas, em vez do povo se arrepender, se humilhar diante de Deus e se converter do seu pecado, eles se iravam contra os profetas, os apedrejavam e os matavam. Tanto que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Amados, Jesus Cristo, Deus, está diariamente com os braços abertos, querendo juntar todas as criaturas, todos os filhos, mas os filhos o rejeitam. Muitos o rejeitam. Quando Deus traz vida, amados, ao nosso espírito, isso vai provocar em nós algumas coisas interessantes. Então, trazer o Espírito dar vida ao nosso espírito significa, então, que nós seremos avivados por Deus. E isso vai trazer quebrantamento de coração. A gente fica contrito, quebrantado, quebrado mesmo, amados. Quebrados, porque a gente reconhece, como Isaías, reconhece a pecaminosidade que a gente tem e vive e é diante da santidade do nosso Deus. Então, esse quebrantamento vai provocar em nós um arrependimento. Por quê? Porque a partir do momento que eu conheço a vontade de Deus e noto que eu estou fazendo contrário a isto, eu me arrependo, porque o meu coração está quebrantado. E isso vai provocar em mim, então, uma conversão de caminho, a obediência a Deus, por amor, não por obrigação. Vai provocar em mim também mudança nas minhas atitudes e nos meus relacionamentos. O desejo pela palavra. Eu vou desejar a palavra, eu vou me apaixonar por ela, eu vou querer meditar nela dia e noite. Vai despertar em mim também um desejo pelo evangelismo. Vai despertar em mim o desejo de pôr a mão no arado. Pai, envia-me a mim. Envia também outros trabalhadores, mas me coloca também nesse time. Eu quero estar com o Senhor, eu quero contribuir com os meus irmãos, eu amo os meus irmãos, eu amo o mundo, eu não quero que o mundo se perca, Pai. Cada vida que morre hoje, que não está no Senhor, está condenada, não terá segunda chance. Amados, não existe reencarnação. Perdão, quem acredita nisso, e eu já acreditei nisso um dia, mas a palavra de Deus diz que ela não existe. E eu prefiro acreditar na palavra de Deus do que na palavra dos homens. A palavra de Deus diz que Satanás se faz de anjo de luz para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Então, algo até mais importante, né? O apóstolo Paulo, para se juntar a isso, ele diz na sua primeira carta aos Gálatas, no capítulo 1, que se um dos apóstolos ou um anjo do céu viesse e trouxesse um evangelho diferente daquele que eles pregaram e que está escrito na Bíblia de vocês, nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, seja amaldiçoado. Ou seja, não é para acreditar em nada diferente do que está escrito. Qualquer coisa que contraria a palavra de Deus é mentira, amados. E você tem liberdade de escolher em quem você vai acreditar. Eu fiz a minha escolha. Eu espero que você faça a melhor escolha também.
Não existe reencarnação. A palavra diz lá em Hebreus, porque ao homem está determinado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. E se haverá a ressurreição dos mortos na segunda volta de Cristo, é sinal que estão mortos, adormeceram, serão ressuscitados, mas adormeceram. Deus nos ama muito, amados. Então, o quebrantamento, o arrependimento, a conversão, o avivamento vai produzir em nós esse desejo por evangelizar, por levar a palavra de Deus adiante. E por fim vai provocar a salvação de muitas vidas para o reino de Deus. Oremos ao Senhor, amados, para que envie trabalhadores para a sua seara e façamos nós também o trabalho para o qual fomos chamados, escolhidos, perdoados e feitos pela graça que temos em Jesus Cristo, filhos de Deus. Hoje nós somos filhos amados de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê uma semana meditando nesta palavra. Ouça quantas vezes quiser, leia os textos bíblicos, leia a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo. Peça a Ele que te ajude a tirar da tua vida tudo aquilo que te impede de se aproximar dEle. Eu oro por você em nome de Jesus. Amém.